Bom dia, bom dia! Nós estamos aqui na nossa sexta-feira, né? Abençoada. A minha voz tá falhando um pouco hoje, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei meio sem voz. Mas, né, tá tudo certo. Hoje o tema é maravilhoso, maravilhoso. Já tava dando um spoiler aqui com a doutora. E assim, é muito, muito importante. Se você entende, né, hoje na sua vida, a necessidade de você olhar para dentro de você, não só para fora, mas olhar para dentro de você, fica aqui com a gente, manda, né, esse aviãozinho para outras pessoas merecem estar aqui junto com a gente. E eu quero que ela se apresente, mas eu quero chamar aqui a doutora Kelly Andrade, que é médica funcional integrativa, e ela tem foco, eu tô com a minha colinha aqui, ó. Então, ela tem foco em terapias hormonais e suplementação avançada. Kelly, obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui junto com a gente, topar, né, esse podcast, falar um pouquinho do seu trabalho. Eu brinco que aqui a gente começa assim, é igual o Globo Repórter. Quem você é, o que você faz, aonde você vive. Então, por favor, se apresente, né? Traga um pouquinho daquilo que é o teu trabalho, né? Aquilo que você faz no dia a dia. Tá. Olá, bom dia. Estou muito feliz, Dani. Obrigada pela oportunidade, né? Muito feliz mesmo, um momento bem especial. Gente, eu sou médica funcional integrativo. O que é isso? É aquela médica... É coisa boa, bem boa. Eu acredito que seja, né? Porque assim, o médico funcional, ele procura função nas coisas. Legal. Ou seja, os pilares de saúde da vida. Então a gente busca função no sono, a gente busca função na atividade física, na alimentação, na suplementação, espiritualidade, propósito de vida e gerenciamento do estresse. Então assim, são pilares de vida, tá? Então essa parte funcional é daí. Integrativa por quê? Porque nós não acreditamos na segmentação do indivíduo. Boa. A gente acredita que o indivíduo é um ser todo, ele é único, então não tem como, gente, eu tratar teu dedinho do pé sem olhar para tua cabeça, para o teu corpo inteiro, para as tuas emoções. Então a gente gerencia isso, por isso que as nossas consultas são quase 2 horas, né? Sim, porque você passa conversando, entendendo. Você faz um raio-x, assim, das emoções, do físico, dos exames, e é tudo. E tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente faz aqui na Febracis. Isso. A doutora Kelly também é nossa aluna, né? Ela transformador. Ela trouxe um depoimento aqui, depois, se a gente tiver um tempinho, ela tá aqui, já é uma resposta, né, de um curso que ela fez aqui junto com a gente. E isso é muito maravilhoso. A gente poder contribuir também, assim como você contribui com a gente. Kelly, eu preciso entender, né? A gente tava falando, eu acho que é muito pontual a tua vinda aqui, né? Olhando para as emoções e olhando para essa questão do corpo, né? O que você percebe hoje? Qual é a mudança? A gente tem falado muito aqui na Febracis, né? Que as pessoas estão com um comportamento meio estranhos, né? Com emoções meio afloradas. O que isso interfere também internamente, assim? E tem ligação? Tem ligação uma coisa com a outra? Totalmente, Dani, assim, as emoções, elas regulam tudo no nosso corpo, inclusive, gente, não só na parte mental, mas também na parte física, né? Então, hoje nós temos hormônios que dependem de uma regulação emocional. Sim. A gente sempre gosta muito de falar do cortisol, que é o hormônio do estresse. Todo mundo já ouviu falar do cortisol. Cortisol é aquele hormônio da luta e fuga, né? Deus é muito sábio na minha visão, sabe? Ele colocou hormônios pra gente poder levantar aí a luta, trabalhar. Só que o homem, né, vai lá e coloca o dedinho podre e estraga algumas coisas perfeitas. Ele dá uma modificada. Dá uma modificada, né? Então, quando a gente fala de cortisol como hormônio do estresse, gente, ele pode sim ser ativado de forma negativa, tá? Tava comentando com a Dani que acabou de sair um estudo fresquinho sobre a liberação excessiva de cortisol em pessoas desidratadas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não toma água, vai fazer atividade física, vai trabalhar, passa o dia, você tem um aumento de 55% do cortisol. Uau, muita coisa. É muita coisa, gente, isso é absurdo. Ó, eu tenho a minha garrafinha, eu sei que a doutora também tem, estamos com água aqui. A necessidade de hidratar o corpo, porque o nosso corpo, o que é? 70%? É isso, ele é água. Puramente. O cérebro é água, o músculo é água, você é tudo água. Sim. As suas articulações são água. E o pior, Dani, é assim, ó, se você não toma água limpa, teu corpo ele vai ser obrigado
a pegar a água suja do seu intestino. Para poder ele compensar, porque ele não vai ficar desidratado. O corpo é muito sábio. Né? Deus fez um mecanismo perfeito. Então, assim, você não toma aquela aguinha limpa, tal, teu corpo vai ter que pegar. Aí fica aquela pessoa constipada, deprimida, toda intoxicada, inflamada, né? A gente não sabe por quê. Porque não hidratou. Gente, é uma coisa simples. Pegar uma garrafinha, fazer uma conta. 40 ml de água por quilo peso. Tá? Então já começa a calcular aí, ó. Vamos lá, uma pessoa de 60 quilos, eu tenho que tomar uma média de 2,5 litros por dia. Boa, já arredondando. E eu sei disso. Então eu tomo 4 garrafinhas da minha, que é grande, por dia. Isso é uma meta. Coloque metas, tá? Então a tua saúde emocional também depende da tua hidratação. Você vê como é simples, né? E outras coisas mais, como um sono, né? De qualidade, um sono... A doutora até falou sobre o sono, né? O quanto uma boa noite de sono... Você sabe que lá em casa a gente dorme com o relógio, né? Eu e o Lauro, a gente sempre tá com... igual a cor! Igual. Legal. A gente sempre tá com o relógio, por quê? Porque a gente gosta, né, de controlar o nosso sono, entender... se a gente teve uma boa noite de sono, né? Se foi uma noite ali, caprichada ali, no sono REM, né? Já tava deixando mais chique, REM, o sono aqui. Então, assim, a gente sempre gosta. E o quanto é importante o sono, né, doutora? Olha, vamos falar, gente. Eu até dei uma palestra ontem para mulheres e eu levei essa foto. Assim, eu coloquei o sono como base. Ele não é pilar, tá? Ele é base para tudo. Então, nós temos aproximadamente 5 a 6 ciclos de sono numa noite, em que você tem que passar por momentos de sono REM, que é aquele Rapid Eyes Movement, que é o teu olho fica assim, ó. Né? Aquela coisinha. Passando assim, ó. É onde o seu cérebro vai ser reformulado, tá? Legal. Aprendizados ficam e coisas que não prestam vão embora. Então, esse sono é extremamente importante e ele tem que acontecer em mais ou menos 20 a 25% do teu sono. O sono profundo, gente, a palavra profunda, ela é profunda, presta atenção. Sono profundo, ele precisa também ser de 20 a 25% de todo o teu sono e é nele que o teu corpo vai fazer a construção hormonal. Olha que importante isso, tá? Essa é a informação que eu vou trazer, guarda aí no teu coração. Da meia-noite às 6 da manhã, você tem que ter sonos profundos para a produção de hormônios esteroides. E um recado para vocês, homens, porque os homens que eu tenho pego no consultório têm vindo com a testosterona no pé. E aí me perguntam, qual é o principal motivo? É a falta de sono. Homens obesos, sedentários, roncam e têm apneia a noite inteira. Vocês não vão produzir testosterona. E um homem sem testosterona é um homem sem vitalidade, é um homem fraco, emocionalmente, fisicamente. E é o que eu mais tenho pego. Isso me desespera, honestamente. Justamente porque um sono desregulado desregula toda a parte hormonal. E isso, né, até como leiga, o que mudou, doutora, assim, né, de uns tempos para cá a gente sabe que o excesso de tela, né, eu não sei o que tá diferente, mas tem algo diferente. O que você avalia, assim? Tem muita coisa diferente acontecendo, gente. Nós hoje vivemos uma fadiga de informações, né? Tanta informação, é tanta coisa, e você não quer desconectar. Se você não desconectar, você vai ser obrigado a desconectar. Porque teu corpo, ele chega uma hora que ele buga, né? Então chega uma hora que o corpo, ele faz você desconectar. Mas assim, vamos lá. O que está acontecendo? Muita tela. E o que as telas têm de problema aí? Uma coisa é liberação excessiva de dopamina barata. Você fica ali virando o feed o tempo inteiro para receber essa recompensa. Isso é um problemão, porque aí você não vai para atividade física. Então são pessoas sedentárias que acabam tendo um sobrepeso, homens com gordura visceral e mulheres também. Essa gordurinha aqui da região visceral, gente, ela é péssima, ela é inflamatória. E inflamou aqui. Tá? Então a gente tem uma inflamação intestinal que sobe para uma neuroinflamação, tá? Então começa aí. À noite a gente tem que estar desconectado de tela sim, senão não libera melatonina. Melatonina é um dos hormônios mais importantes para te desinflamar. Ela é um antioxidante potente, tá? Então começa aí o problema. A melatonina, ela começa a ser liberada às 8 da noite e faz um pico à meia-noite e às 3 da manhã ela começa a ir embora. Você tem que ter esse processo funcionando muito bem. E se você estiver na frente de telas, não vai acontecer, tá? Então a tela é um problema. Outra coisa, gente, os fast foods, tá? Então a pessoa já chega cansada do trabalho, ela já pede ali um iFood rapidinho, né? E no iFood tem comida saudável, tá? Ela quer otimizar o tempo dela, né? E quer ser recompensada, né? Porque comida hoje virou recompensa, gente. Comida virou droga, né? Então assim, você chega em casa acabado, cansado, não fez atividade física, se joga no sofá, já pede um lanche, uma pizza, e é isso que você vai comer, né? Desnutrido, obesa, né? E aí com isso, você já tem todo um metabolismo já funcionando
errado. Sim. Né? E aí a produção hormonal também já começa a ser afetada por isso, tá? Com isso as suas emoções também, por uma neuroinflamação, você já não tá modulando bem suas emoções. Aí eu te pergunto, né? Tudo aquilo que você sonhou de desempenho, alta de performance. Gente, alta performance, essa palavra, alta performance, né? Eu me pergunto o que é alta performance. A gente foi enganado, gente, você acreditou na mentira. Alta performance que estão vendendo hoje é mentira. O povo tá vendendo aí, acorda às 5 da manhã, dorme meia-noite, alta produtividade, não para um minuto. Mas está destruindo, né? Mas está destruindo a própria vida e da família também. Sim. Então, esse ponto eu acho que é muito importante, né? O quanto tem se falado da alta performance, o quanto as pessoas estão trazendo isso até como um escape, né, doutora? Ah, não, porque eu preciso performar, eu preciso de resultado, eu preciso disso, daquilo. Isso. Só que, pelo que a doutora falou, é um combo. Um combo das emoções, um combo da parte hormonal, do equilíbrio hormonal. Se você não conseguir isso, você não consegue a alta performance. Não é daqui para cá, é daqui para cá. É o interno para o externo. E assim, ó, doutora, qual é o... eu sei que a doutora atende, assim, homens e mulheres, né? Vamos falar de liderança, vamos falar de empresários, né? Hoje, qual é o teu perfil ali de pessoa que você mais atende? Olha, hoje meu perfil, ele vai ali de 40 anos a 60, acho que creio que a maioria dos... Mas tem também, né? Muitos acima de 35, tem, muitos jovens. Mas se eu for pegar a maioria, tá nessa alta produtividade, né? Sim. Nessa vida de performance, de empresário, empreendedor, tendo muitos empreendedores. Sim. E o que eu mais tenho visto é isso, uma fadiga excessiva, sabe? A primeira coisa, quando eu pergunto, né, a pessoa preenche um formulário para fazer a consulta, né? Qual o motivo principal da consulta? Se eu for fazer um levantamento hoje, Dani, fadiga. Sim. Estresse. Esgotamento. Exaustão. Né? Eu até estava conversando com meu marido, né, esses dias, e como o nosso dia a dia vai comendo a gente, né? O tempo parece que tá mais acelerado. Eu não sei se o teu relógio, ele tá mais rápido do que o meu, mas ele tá meio aceleradão, né? Mas assim, se a gente não parar para organizar e para renunciar algumas coisas, a gente não consegue mais equilibrar a nossa vida. Então, é algo assim, né? Hoje a doutora é um presente para nós aqui, falar de emoções, falar de alinhamento hormonal, né? Falar de alinhamento corporal também, eu acho que isso é muito importante. Doutora, trazendo um pouquinho para a Febracis, né? Aquilo que a gente faz aqui. A gente trabalha a questão racional e emocional. Quando a doutora chegou aqui, assim, o que te chamou a atenção? Como que você chegou aqui, né? Vamos por partes. Bom, eu vim convidada por uma amiga que foi muito impactada, a Sari, você deve conhecer a Sari, né? Ela foi muito impactada pelos cursos, hoje tá também, né, trabalhando, e assim, ela me convidou, eu vim meio descrente, mas é uma área, gente, assim, ó, nenhum médico aprende a ser empreendedor, nenhum médico aprende a cuidar das finanças, tá? Então, até um recado para você, médico, que está me assistindo aí, busque ajuda, viu? Então, assim, é uma coisa que já estava assim, latente no meu coração, busque ajuda. Uma coisa muito importante, gente, que eu acredito que todo ser humano tem que ter humildade para reconhecer a área que ele precisa de ajuda. E uma área que eu realmente estava precisando era essa. E aí vocês oferecem um curso, né, chamado Inteligência Emocional. E quando eu vim, eu não sabia muito o que esperar. Eu fui extremamente impactada, né? Porque é um curso de 3 dias. É o Inteligência Financeira. Inteligência Financeira, obrigada, mas a gente fala sobre inteligência emocional. Não, gente, não é coincidência eu ter trocado, tá? Porque assim, ó, no Inteligência Financeira, a gente trabalhou tanto a inteligência emocional que... É só, né, doutora? É só. Assim, a gente até viu planilhas, percentuais, mas o que mais me impactou foi uma coisinha chamada crenças limitantes, tá? Então, assim, até os 12 anos de idade você vai formando essas crenças limitantes que elas fazem você estagnar na sua vida. E não é só na parte financeira, tá, gente? Na parte física, mental, emocional, tudo. Mas pra mim impactou muito isso, tá? E como a Dani falou, né, eu tô aqui hoje como fruto desse curso, porque eu virei chaves. Eu era uma antes do curso, eu sou uma depois, tá? Então... Não, e a doutora, ela falou assim, Dani, tá aqui. Ontem ela deu uma palestra, né? Participar do podcast aqui. Ela falou assim, olha, é resposta do curso. Por quê? É muito bacana quando a gente olha para essa questão do impedimento. É como se a gente tivesse uma programação dentro de nós, exato, né? E essa programação, ela nos leva até um teto. Se eu não romper com isso,
eu não consigo passar de nível, sabe? Exato. videogame? É isso mesmo. Né? Você tá ali naquela fase ali, pra você chegar no chefão, mesmo. você tem que ir passando de nível. E eu acredito muito quando a gente acaba alinhando, né? Essa parte interna, externa, espiritual, saúde, profissional, financeiro, a nossa roda de equilíbrio, né, da nossa vida, a gente tá toda hora com pratos, equilibrando pratos. Então, a gente precisa aprender, se permitir. A doutora trouxe, né, a questão da humildade, o quanto isso é importante. Ela é perita num assunto, mas os outros assuntos ela não dominava até então. Então, ela buscou esse entendimento, ela buscou pessoas para que pudessem ensinar ela como fazer algo diferente que ela estava fazendo até então. Então, te agradeço muito, né, a tua presença aqui como aluna, como uma mulher sábia. Eu acho que isso é muito importante, doutora, uma mulher sábia. Ela busca esse entendimento, né? Doutora, me conta uma coisa aqui, ó. Tem uma perguntinha aqui que eu quero fazer para você. Na prática, qual é o principal conselho, principalmente para um líder, né? A gente fala muito aqui na Escola de Negócios, né, na Febracis, um líder ou um empreendedor que sente que o ritmo da vida dos negócios está minando a sua saúde. Você falou de cortisol, você falou de sono, mas tem algo assim, né, olhando pro teu dia a dia, assim, que seja uma dica importante? Tem uma dica muito importante e você já deu um spoilerzinho, né? Hoje a gente tem um termo chamado biohacker. Você já ouviu falar desse termo? Não. Esse termo, gente, é assim, ó, quando você se biohackeia. Quem é o hacker? É aquele que consegue entrar e encontrar coisas, né, que ninguém consegue. Quando eu falo de biohacker, né, biohacking, é aquela pessoa que ela consegue se ler, ela faz uma leitura dela, tá? Então você precisa hoje parar e fazer uma leitura de como é que você está, mental e fisicamente. A partir daí, a gente começa a elencar prioridades. Então, na vida, você como empreendedor, você faz isso na tua empresa, né? Qual que é a prioridade hoje? A prioridade é cortar gastos, ou então a prioridade é a gente mudar o nosso pessoal. Por que você não faz isso na tua vida? Qual que é a tua prioridade hoje? Então, vamos começar pela base. Como é que tá teu sono? Tá um sono de qualidade? Você tá tão cansado, tão sobrepeso, que você tem roncado, a tua esposa ou teu companheiro, teu marido tem reclamado que você ronca à noite? Você precisa de ajuda. Você precisa urgentemente de ajuda, porque você precisa arrumar o seu sono, tá? Tá dormindo pouco, tá ficando na frente das telas para relaxar. Isso tá errado, tem que ter uma higiene do sono. Então, a primeira coisa que eu sugiro, Dani, é arrumar a higiene do seu sono. Só de se arrumar isso, você vai estar muito melhor e vai ter uma mente mais limpa e mais clara para tentar entender o restante. Possivelmente você vai precisar de ajuda, tá? Assim como eu precisei de ajuda na área financeira e estou entrando numa mentoria aqui também da Febracis para me ajudar nesse processo financeiro, você também vai precisar da sua saúde. Procure um profissional que te olhe como, né, um ser integral, que não vai ficar te segmentando, pedindo só exame do coração. Não, você é um todo. Você precisa ser avaliado dessa forma, com uma forma responsável, tá? Você sabe que lá em casa a gente acorda bem cedo, né? Mas a gente dorme cedo também. Ótimo. É o melhor dos cenários, tá? Mas como mudou a nossa vida. Ir para academia cedo, começar a nossa vida cuidando do corpo, cuidando da mente. Meu marido fala, né, que quando a gente tá ali, 4:30 da manhã que a gente vai para academia, né? É bem cedinho. E daí não tem celular tocando, não tem WhatsApp, não tem que resolver nada, porque o dia ainda está começando, mas ainda não tem aquela agitação do dia a dia. E a nossa mente, ela tá tranquila. Claro que a gente já pensa na organização do dia, mas assim, é muito leve ainda. Diferente de quando nós íamos final do dia, onde já tinha passado quase que um tsunami, né, no nosso dia a dia ali, a nossa cabeça, a gente já estava cansado, né, tava assim, fadigado do dia a dia e ainda tinha que trazer energia para produzir mais energia para ir para academia. Então, assim, são pequenos hábitos, né, doutora? Eu acho que isso é importante. Quando você fala de mapear, é você tomar consciência. Hoje, cada um sabe, né, da sua história, do seu dia a dia, mas a gente tem que tomar consciência profissional, financeira, saúde,
A doutora falou da questão da gordura, né? E a gente traz um pouquinho a parte emocional. A gordura é uma proteção emocional para a pessoa não ser ferida, né? Então, a pessoa que ela tem um excesso de peso, internamente, emocionalmente, é uma proteção, uma barreira que ela trouxe. Mas tem a parte hormonal, tem a parte cortisol, tem, né, todo uma direção que ela precisa começar a entender para que ela possa eliminar isso. E isso vai melhorar o casamento, vai melhorar a rotina de trabalho, a saúde. Isso é o bacana. Quando você toma consciência, você tem um acesso melhor internamente do seu corpo, da sua mente. Fala, doutora, exatamente. Que eu vi que você... Sim. Eu fiquei ansiosa aqui para falar, para passar uma informação que talvez vocês não tenham, gente. No homem, tá? Eu vou trazer essa informação. No homem, quando ele tem essa gordura visceral muito aumentada, ele transforma a testosterona em hormônio feminino. Então, ele transforma através de um processo chamado aromatização. A gente tem uma enzima chamada aromatase e que vai pegar essa testosterona e converter em hormônio feminino. Eu recebo hoje no consultório, gente, homens com mais hormônio feminino do que muitas mulheres, tá? E isso me choca. Por quê? Porque transforma esse homem num homem mais frágil, emocionalmente sem força para tomar decisões. Não que a mulher seja frágil, mas isso não é para o homem. O homem ele tem que ter como hormônio predominante a testosterona. Assim como a mulher tem o estradiol como hormônio predominante e um pouco de testosterona também, né? Tudo em equilíbrio, tá? Sim. Mas isso me deixa muito chocada porque é um perfil que está mudando, né? Homens, meninos novos, eu pego às vezes adolescentes, né? Outro dia eu peguei uma família, o pai tinha 52 anos, o filho 17, o filho com 200 de testosterona, o pai com 150. É um cenário, gente, absurdo. Sim. Né? Isso tudo por estilo de vida. Eles iam dormir 2 da manhã. Todo mundo em casa, acordar às 7. Alimentação, tá? Alimentação era pizza todo dia, isso. Porque ninguém tinha tempo, então eles pediam, tá? Pizza ou lanche, sim. E todo mundo na frente das telas até dormir. Você sabe que, né, aproveitando um pouquinho a doutora aqui, esses dias nós levamos o nosso filho João, ele vai fazer 13 anos, para uma nutricionista. Ele é do esporte, sim. Né? Ele joga tênis. E a gente entendeu que nós precisávamos lidar melhor com essa parte da alimentação dele. Por quê? Porque adora uma pizza, adora um macarrão, sim. Adora, né, tudo que é de massa. Hiperpalatáveis. E assim, o paladar dele precisa se acostumar, porque senão daqui a pouco a gente não consegue mais. E ele quer alta performance, ele quer jogar melhor, né? Ele quer se dar melhor ali nos torneios. E o quanto isso, assim, né, a gente olha assim, é um cuidado que a gente precisa ter dentro da nossa casa. Talvez eu e o Lauro, a gente tenha até demorado um pouco, né, para trazer esse olhar de cuidado, mas a gente precisa fazer algo pelos nossos filhos. É muita informação. Eles sabem tudo quando eles entram, né, no YouTube, no Instagram, eles sabem tudo que acontece, essa parte da alimentação. Tem muita informação ruim, aonde eles vão recebendo, eu quero experimentar esse sorvete novo, eu quero experimentar esse molinho, não sei do que, do frango, não sei da onde. Então, assim, é muita informação e isso vai deixando de lado aquilo que realmente é importante, né? Aquela informação importante, às vezes, passa despercebida. Então, assim, é um olhar de dentro da família. Eu acho que isso é muito importante, né, doutora? Muitíssimo. Eu quero até, você me permite trazer o exemplo da Laís? Eu posso falar o nome dela, gente, porque ela é filha de uma grande amiga minha. E assim, a gente tem uma história juntas, né? Então a minha amiga estava meio desesperada, porque ela é pós-bariátrica, e aí a Laís estava começando a desenvolver sobrepeso. A Laís chegou para mim com 13 anos, assim, aquele jeito de adolescente, ela não queria nem saber muito, pra que eu tô indo pra essa consulta, né? É igual o João, mãe, mas o que eu vou fazer mesmo lá? A consulta levou 2 horinhas, gente, eu conscientizando a Laís. O legal do adolescente é isso, que quando você leva informações bem concretas, eles começam a entender. E a Laís tinha acabado de vir de uma fratura. Olha só, ela pulando corda tinha fraturado a tíbia, que é um osso forte. Então você imagina o grau de desnutrição, sobrepeso. Comecei a conversar. E nessa ocasião ela estava começando a jogar esgrima. Uau. Mas, imagina, sobrepeso, frágil. Ela se conscientizou tanto depois da consulta, que hoje a Laís está com 16 anos na seleção brasileira de esgrima. Uau, eu até me arrepiei. Eu sou patrocinadora dela. Ai, que eu sou a médica patrocinadora da Laís. Gente, então show. assim, são mudanças de estilo de vida por conscientização.
Porque a mudança ela tem que vir acompanhada de conhecimento. Sim. Quanto mais você sabe, quanto mais você entende, mais você vai aderir. Porque passa a fazer sentido para você. As coisas têm que fazer sentido, gente. E você sabe que isso é importante, né? O nosso dia a dia, claro, ele vai minando, né? Vai comendo pelas beiradas ali o tempo, né? O tempo é um fator decisivo na nossa vida, mas uma coisa que eu até combinei com o Lauro, levamos o João ali, mas assim, o nosso hábito, ele precisa ser inspirador para o nosso filho. Exato. Né? Não adianta chegar em casa, poxa, não tem tempo, agora vamos pedir um negócio. Poxa, mas daí foi por água abaixo tudo aquilo que a gente está trazendo. Exato. Então, essa organização, esse olhar, essa unidade, né, essa união dentro de casa, ela é extremamente importante. Doutora, eu fiquei muito feliz, a gente ficaria horas aqui falando, eu acho que é um assunto muito importante, muito delicado, né? Tem que tirar um pouquinho a resistência, porque às vezes a gente fala assim, não, mas a minha vida é saudável, né? Os meus hábitos são saudáveis. Então, quebrando o coração um pouquinho para entender o que pode ser ainda melhor. Não tá ruim, mas o que pode melhorar ainda mais. Para finalizar, uma mensagem, uma inspiração, uma reflexão, o que a doutora gostaria de passar para nós? Tá, eu gostaria de trazer, gente, a história da paciente, acho que mais desafiadora que eu tive. Posso falar um pouquinho sobre ela? Por favor. Ela chegou para mim com 26 anos de idade, uma mulher muito sofrida, que havia passado por histórias de abusos, de uso de substâncias, internamentos, diagnósticos psiquiátricos. E ela não estava meio desesperançosa, né? O que a gente descobriu nessa trajetória? Problemas hormonais, né? Tireoide. A gente não chegou a falar muito da tireoide, mas ela gente, ela é a glândula, posso te dizer, a mais importante, tá? Sim. Porque ela produz um hormônio chamado T3 e que poucos médicos pedem, né? O T3 no exame. Esse hormônio, ele controla simplesmente a metade dos genes do teu corpo. Outra coisa, a gente não falou sobre estudos genéticos. A gente tem que voltar aqui para falar sobre estudos genéticos, tá? Ali pra porque isso, a nutrigenética, ela é reveladora, tá? Você pode fazer até em bebê. Então, essa paciente, ela foi muito desafiadora, porque ela tinha na história, né, uma história de depressão muito profunda, uma história de desafios muito grandes. E quando a gente foi ver juntas, né, ela tinha um hipotiroidismo autoimune que nunca havia sido tratado, que nunca havia sido olhado, né, de uma forma melhor. E também sangrava demais. Mulher que menstrua, gente, perde ferritina, e é claro que vai ter depressão, é claro que vai ter ansiedade, é claro que vai desenvolver um processo muito, muito doloroso de vida, porque você não é reconhecida. Porque a medicina tradicional, ela não vai olhar essa ferritina como baixa, ela não vai repor em você. Então, era queda de cabelo, depressão, ansiedade, muito mais parte emocional, né? E essa paciente começou a mudar a mente. Então, eu também quero deixar isso como palavra, gente. Vocês podem estar perguntando, quem que vem antes? Ovo ou a galinha, né? Sim. A mudança tem que vir física ou mental? Sim. Ela precisa vir aqui primeiro. Você muda a mente, depois muda o coração e o físico muda, tá? Sim. Essa paciente mudou a mente, né? Ela passou a entender e aceitar as coisas que não podia modificar e as que podia modificar. E começou a modificar lentamente, mudando algumas crenças. Começou reposição de hormônios tireoidianos, começou a repor ferro endovenoso, começou a repor vitaminas e a vida foi andando. Essa mulher chegou até aqui, essa mulher sou eu. Uau! Essa mulher sou eu. Não dá para falar agora em detalhes, mas um dia eu quero vir falar para você o quanto essa trajetória na minha vida foi dolorosa, desafiadora e o quanto, gente, me olhar, eu fui minha primeira paciente, né? E me olhar dessa forma amorosa e integral me trouxe até aqui hoje. Amém, que coisa linda, ó, fiquei até emocionada. É importante, né, a gente ter a consciência para gerar um novo resultado, né? Uma nova crença. Ou quando a gente fala da crença, a gente fala tudo que você comunica, pensa, sente, produz uma verdade. Então, se a minha comunicação é ruim, meu pensamento é ruim, meus sentimentos são ruins, eu não consigo produzir algo bom. Eu produzo algo prejudicial, sentimentos tóxicos, baixa um monte de hormônios, sobe outros, né, piores ali. Então, assim, faz parte do todo. Organizar,
tomar consciência, pedir ajuda. Eu acho que essa é a parte importante também, né? Olha, não consigo sozinha. Não consigo sozinho. Preciso de especialistas, pessoas capacitadas, peritas, para te levar aonde você precisa. E eu falo, sabe, doutora, lá dentro de casa, que a gente vai viver 100 anos. É comprovado que o ser humano ele está começando a viver melhor e com, né, uma probabilidade maior de tempo. Só que se eu não me preparar para isso, não vai ter qualidade. Não vai ter nenhuma qualidade. Então, assim, é necessário, é importante. Doutora Kelly está aqui junto conosco, né? Uma pessoa que faz a diferença na vida de outras, tem feito diferença, a Febracis na vida dela, ela nas nossas vidas. Então, assim, é com muita honra, muito prazer que a gente finaliza, né, essa live. Vou trazer a doutora aqui de volta para a gente dar continuidade, ela contar um pouquinho da história. Mas meu muito obrigada, gratidão por você estar aqui junto com a gente, se permitir também, né? Porque falar das emoções às vezes não é fácil. Precisa trabalhar. Às vezes a pessoa, e quando eu falo da tireoide, também tem algo, né? Na minha família, que a gente viveu também um câncer na tireoide, minha mãe teve, e a gente sabe que é rir por fora, chorar por dentro, tá tudo envolvido. Então, cenas para o próximo capítulo, a gente vai estar aqui se reunindo de volta, trazendo essas informações para vocês. Fechado? Doutora, gratidão. Muito obrigada. Excelente sexta-feira, excelente final de semana e que seja, né, talvez um momento aí para você refletir e começar a olhar para a sua parte interna para refletir de uma forma externa ainda melhor para outras pessoas, inspirar outras pessoas através da sua vida. Tchau!